Ao longo da história da humanidade, surgiram muitas epidemias e vírus extremamente perigosos. Hoje, falaremos sobre um vírus que está devastando o continente africano, com uma taxa de letalidade de até 90%. Os pacientes infectados por este vírus geralmente morrem em poucos dias, pois o vírus destrói rapidamente os órgãos internos antes que qualquer tratamento possa fazer efeito. O cenário de morte é terrível, e devido à sua alta taxa de transmissão e letalidade, a Organização Mundial da Saúde o classificou como um dos vírus mais perigosos para a humanidade. Esse vírus é o Ebola, também conhecido como Anjo da Morte da África. Vamos explorar a origem e a evolução do vírus Ebola. Em junho de 2020, no norte da República Democrática do Congo, um homem de meia idade com febre alta foi levado às pressas por sua família para um hospital local. Esse hospital, devido à extrema pobreza da região, era composto apenas por algumas construções simples, semelhantes a pequenos postos de saúde. No início, a família do paciente e os médicos pensaram que era apenas um resfriado comum e não deram muita importância. Afinal, em regiões subdesenvolvidas da África, onde as condições de saúde são precárias e várias doenças infecciosas são comuns, apenas doenças com taxas de mortalidade extremamente altas são levadas a sério. Doenças como resfriados comuns ou mesmo AIDS, que têm um longo período de incubação, não causam muita preocupação entre a população local. Contudo, quando os médicos começaram a examinar o paciente, rapidamente perceberam que algo estava errado. O homem, já em coma, tinha uma febre persistente acima de 38 graus Celsius e sua pele estava pálida, coberta por erupções purulentas e ensanguentadas. Segundo os familiares, o paciente havia começado a apresentar sintomas graves como diarreia, vômito e tosse no dia anterior, além de se queixar de dores insuportáveis nas articulações e músculos. Enquanto os profissionais de saúde ainda tentavam diagnosticar a doença, o paciente de repente se levantou e vomitou uma grande quantidade de sangue negro misturado com pus e pedaços de órgãos internos em decomposição. Um cheiro forte e nauseante imediatamente se espalhou pela sala de emergência. Ao olhar para o paciente na cama, sangue escuro saía de seus olhos, nariz, ouvidos e outras cavidades. Essa cena familiar e aterrorizante trouxe à mente dos profissionais de saúde a lembrança do Ebola. Um dos médicos, incapaz de conter sua reação, gritou o nome que todos na África temem: Ebola. Desde o início da febre até os sintomas graves e a falência massiva dos órgãos em apenas 2 dias, o paciente começou a expelir sangue por todo o corpo, sem que os profissionais pudessem fazer algo. Na África, todos sabem que contrair o Ebola é uma sentença de morte. Não há medicamentos disponíveis que possam efetivamente tratar a doença. Mesmo que tentem, o vírus destrói o corpo mais rápido do que qualquer remédio poderia agir. Assim que os médicos locais perceberam que estavam lidando com um caso de Ebola, informaram imediatamente o governo do Congo, que ativou um plano de emergência e notificou a Organização Mundial da Saúde, emitindo alertas de epidemia para a população nacional e países vizinhos. No entanto, para os habitantes que viviam no epicentro da epidemia, esses alertas chegaram tarde demais. Além de sua taxa impressionante de mortalidade e velocidade de manifestação, o Ebola é notoriamente conhecido por sua incrível capacidade de transmissão. Ele pode se espalhar através de fluidos corporais, e todos os fluidos de uma pessoa infectada, incluindo sangue, saliva, lágrimas, suor, leite materno, sêmen e excrementos, podem se tornar veículos para o vírus. Qualquer contato com uma pessoa infectada pode levar à propagação do Ebola. Mesmo contato com lençóis usados por um paciente pode resultar em infecção, com o vírus entrando no corpo através de membranas mucosas, olhos ou feridas na pele. Portanto, pessoas que morrem de Ebola devido a sangramento severo e ulcerações são fontes supercontaminantes de infecção. Se não forem adequadamente tratadas, elas podem rapidamente liberar grandes quantidades de vírus ativos no ambiente. Mais preocupante ainda é que o vírus Ebola é uma zoonose, capaz de ser transmitido entre animais e humanos. Além de infectar seres humanos, o vírus pode ser transmitido para macacos, chimpanzés e até mesmo porcos e algumas outras espécies animais. Supõe-se que o Ebola foi inicialmente transmitido de morcegos frugívoros para chimpanzés e depois para humanos. Após a infecção, o vírus Ebola tem um período de incubação que varia de 2 a 21 dias, mas geralmente a maioria dos infectados adoece e morre dentro de uma semana. O homem que morreu tragicamente no hospital devido ao Ebola foi apenas um prenúncio de uma nova onda de infecções. Logo, muitos outros casos começaram a surgir. Apesar de receberem o alerta, a Organização Mundial da Saúde e a Médicos Sem Fronteiras enviaram equipes especializadas com vacinas recentemente desenvolvidas para o local do surto. Até 18 de janeiro do mesmo ano, a epidemia foi declarada encerrada.
mas não antes de mais de 130 pessoas terem sido infectadas e 5 terem morrido. Essa já era a 11ª epidemia de ebola na República Democrática do Congo. O ebola é um vírus com uma taxa de letalidade tão alta e um período de incubação tão curto que, embora cause surtos repentinos e graves, sua própria letalidade acaba limitando sua propagação. No entanto, devido ao seu modo de transmissão extremamente eficiente, qualquer aparecimento do vírus uma área pode rapidamente levar a grande número de mortes. 8 que o vírus fique sem hospedeiros para continuar se espalhando e a epidemia seja controlada. A origem exata do vírus ebola ainda é desconhecida, mesmo após muitos anos de pesquisa intensa e investimentos de muitos países. Até agora, foram identificados 5 subtipos do vírus ebola, dos quais 2 têm baixo risco para os humanos, mas são extremamente letais para os chimpanzés. Os outros 3 subtipos têm taxas de transmissão e letalidade extremamente altas para os humanos. O primeiro caso documentado de infecção pelo vírus ebola remonta a 1976, na República Democrática do Congo e no Sudão. No Congo, um professor de 44 anos foi o primeiro humano infectado. Na época, os profissionais de saúde pensaram que ele tinha malária comum. Após 2 semanas de tratamento, ele morreu devido a uma hemorragia maciça. No Sudão, um trabalhador de uma fábrica de algodão foi identificado como o primeiro caso e, logo após sua detecção, houve uma grande disseminação da epidemia, causando um grande número de mortes. Até hoje, não se sabe exatamente como o vírus ebola foi transmitido inicialmente para os humanos nesses países. Desde então, o ebola tem pairado como um espectro mortal sobre o continente africano. Ninguém sabe de onde ele vem ou onde ele se esconde entre os surtos. O vírus sempre aparece de repente em uma determinada região, ceifa inúmeras vidas e depois desaparece novamente em locais desconhecidos. Felizmente, devido à sua alta letalidade, os surtos de ebola ainda estão limitados a algumas áreas da África. No entanto, estudo de 2014 mostra que novo subtipo do vírus ebola foi encontrado em algumas áreas dos Estados Unidos. Esse novo subtipo, uma das 5 variantes mencionadas anteriormente, possui uma taxa de mortalidade mais baixa, mas um período de incubação mais longo e uma maior capacidade de infectar humanos. Isso levanta a preocupação de que, se um surto ocorrer em uma grande cidade com milhões de habitantes, as consequências poderiam ser devastadoras. Sobre o novo subtipo de ebola encontrado nos Estados Unidos, algumas pessoas levantaram teorias da conspiração, considerando que o governo dos Estados Unidos já admitiu ter deliberadamente liberado vírus experimentais para coletar dados. A origem deste novo subtipo de ebola é motivo de preocupação. A boa notícia é que desde o início do século XX, a pesquisa sobre o ebola progrediu significativamente. Países como China, Itália, Canadá e Japão anunciaram avanços na pesquisa de testes de detecção e vacinas contra o ebola. Em 2014, uma empresa farmacêutica de Xangai, na China, foi a primeira a desenvolver um teste de detecção de ácido nucleico para o vírus ebola, que foi o primeiro teste do tipo a receber certificação internacional. No mesmo ano, instituições de pesquisa de vários países, lideradas pela China, avançaram constantemente no desenvolvimento de vacinas contra o ebola, e algumas dessas vacinas mostraram resultados promissores em testes clínicos em áreas de surto na África. Com otimismo, é possível que em um futuro próximo a humanidade consiga eliminar o rótulo de anjo da morte da África que o vírus ebola carrega. No entanto, o vírus ebola é apenas um dos muitos resultados negativos decorrentes da degradação ambiental e da redução da biodiversidade. Se os países ao redor do mundo, especialmente os grupos de capital dos países desenvolvidos ocidentais, continuarem a tratar as questões ambientais apenas como palavras ou como ferramentas para restringir o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, sem implementar ações concretas, pandemias ainda mais perigosas e graves que o ebola certamente se tornarão mais frequentes no futuro.